nós é um privilégio muito grande estarmos com vocês aqui novamente, para nós juntos estudarmos o que a Palavra de Deus tem para nós hoje, certo? Tivemos a oportunidade de vermos a queda de Lúcifer no céu, num vídeo anterior. Ver toda a hierarquia do céu, ver como realmente começou essa batalha lá e que ele foi atirado para a terra, né? Hoje, no tema que nós iremos comentar com os queridos, é como adquirimos a nossa natureza pecaminosa. Se nós observarmos aí o que está acontecendo no nosso mundo atual, nós vamos ver que algo sobrenatural está acontecendo. O invisível, o celestial, o que veio lá de cima daquela hierarquia, está aqui embaixo, juntamente conosco. Mas para podermos entender o tema de hoje, sobre como adquirimos a natureza pecaminosa também, como esse vírus, essa bactéria passou para nós poderíamos dizer assim dessa forma, nós temos que entender como tudo começou. A Bíblia diz lá em Gênesis que Deus criou os céus e a terra. Foi tarde de manhã o primeiro dia, foi tarde de manhã o segundo dia, tarde de manhã o terceiro dia, e assim ele foi dando uma sequência em sua criação de uma forma realmente magnífica. Criou Eva e Adão e colocou nesse paraíso. E o texto que nós queremos começar hoje com vocês, como adquirimos a nossa natureza pecaminosa, está em Gênesis, no capítulo 2, e no versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore agradáveis, à vistas e boa para alimento, e também a árvore da vida. Ou seja, na sua criação magnífica, Deus colocou a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí nós temos mais ou menos um pequeno deslumbre, ou a Bíblia nos mostra, nós poderíamos falar assim, como tudo iniciou. Geralmente os nossos pais, muitas pessoas, nos ensinou isso desde o princípio, que Deus sempre quis o melhor. Deus, ele sempre quer o melhor para o homem. E nós, o que queremos? A nossa vontade, os nossos desejos, como são? Deus criou um jardim para o homem e para a mulher. Eva e Adão, os nossos primeiros pais, nós poderíamos dizer assim. Só que existe um porém. Dentro do jardim tinha todo tipo de árvore frutífera, sementes, para servir de mantimento para o primeiro casal a ser criado. E a Bíblia diz que nesse jardim, como nós acabamos de ler, tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo? O versículo 16 do mesmo capítulo 2 diz: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ou seja, queridos, em nosso início aqui, nesse início de criação, nós poderíamos dizer assim, Deus tinha estabelecido toda a origem que seria da terra, que seria dos primeiros seres viventes, Eva e Adão, e um decorrer de uma vida. Falando a respeito disso para outras pessoas, sobre a questão da criação, muitos fazem suas opiniões. Muitos pensam, né, que nós nascemos, nos tornamos jovem, adulto, envelhecemos e morremos. Muitos pensam que Deus criou o ser humano com essa definição. Mas se nós observarmos, Deus seria injusto se Ele fizesse. Deus ele não faria isso conosco em hipótese alguma. Ele criou um jardim, Ele criou os primeiros seres viventes para procriar, crescer e multiplicar, como a Bíblia diz, mas que existia regras, existia leis, existia educação, nós poderíamos dizer assim,
para a formação, para a direção, para a harmonia, para uma vida próspera. A Bíblia diz que, como nós acabamos de ler no versículo 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim podereis comer livremente. Comerás livremente, aliás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Deus deu uma ordem. Aparentemente é uma coisa simples, comer da árvore do bem e do mal, morrer. E dentro dessa situação, a Bíblia diz, no capítulo 3, que de todos os animais que Deus tinha criado, a serpente era, o capítulo 3, versículo 1 diz: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. E assim diz Deus, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Ela fez uma interrogação, né? Ou seja, a serpente, que era um dos animais mais selvático, né, que o Senhor tinha feito, com certeza era um dos mais belos, né? E, evidentemente, a mulher ficou perplexa ao ver uma serpente falar num jardim, né? Animais não falam, né? Ela se comunicava com Adão, mas com os animais, não, né? Não nessa linguagem normal como a serpente fez, né? Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim poderemos comer, mas do fruto da árvore do bem, da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, e nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morreis. Ou seja, queridos, aqui nós estamos vendo no início da criação todo o desenrolar, nós poderíamos dizer assim, de uma formação terrestre também. Quando Deus criou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, Ele criou com o objetivo deles viver eternamente. Se não fosse assim, Ele não teria criado a árvore da vida. Nós falamos no versículo 9 do capítulo 2, que Deus, quando Ele criou a árvore do conhecimento do bem e do mal, Ele criou a árvore da vida. A árvore da vida era para que eles vivessem eternamente. Era para que nós tivéssemos vida eterna também, porque deles, de Adão e Eva, sairia toda uma nação, sairia toda a formação genealógica, nós poderíamos dizer assim, né? Da raça humana. Em outras palavras, no popular, de todo ser humano. Não é verdade? Mas existiam regras. Ele disse, dentro do jardim tem duas árvores, a do conhecimento do bem e do mal. No dia que comeres dela, certamente morrerás. O versículo 5 do capítulo 3 diz que a serpente continuou nesse diálogo com Eva e disse assim: porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Um ponto interessante aqui, queridos, é que Satanás, Lúcifer, ele, através da serpente, ele induziu os nossos primeiros pais a duelarem com Deus, nós poderíamos falar assim, desafiarem a Deus, colocar dúvida na cabeça deles com referência à questão do caráter de Deus. Não sei se vocês observaram isso na leitura do versículo. E o capítulo 3, o versículo 6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. No versículo 9 diz: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E
o versículo 8, o versículo 7 diz: E abriram-se os seus olhos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, ou seja, aqui a gente vê um intercâmbio, ou seja, um diálogo que o Pai Celestial tinha com eles. Provavelmente, todo final do dia, eles tinham o privilégio de conversarem com Deus, né? E quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus e sua mulher por entre as árvores do jardim. Vou ler novamente o versículo. Quando ouviram a voz de Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, e por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe disse, e perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comestes? Então disse o homem: A mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isto fizeste, maldita és tu. E assim segue-se uma sequência de condenações, queridos. A Bíblia diz no versículo 16: E a mulher disse: Multiplicai sobretudo sobre o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E o versículo 18, o pior de todos: E a terra produzirá também cardos e arbulhos, e tu comerás as ervas do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torne-se a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, e por ser a mãe de todos os seres humanos. Ou seja, aqui a gente tem um deslumbre, queridos, de toda uma criação, do objetivo que Deus tinha para todo ser humano, e que foi jogado também pela desobediência a uma simples ordem do Pai Celestial. Tudo foi jogado de algo abaixo, como diz, pelo ralo. Interessante, queridos, é que a Bíblia diz, no versículo 22 desse mesmo capítulo: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem tornou-se como um de nós, conhecedores do bem e do mal. Assim que não estenda a mão, tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, os lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem. Colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Por que foi que Deus colocou querubins para guardar a árvore da vida? Para que o homem, com sua desobediência ao Pai Celestial, não viesse a comer da árvore da vida, e essa semente maligna, esse vírus maligno, nós poderíamos dizer assim, essa natureza pecaminosa, não pudesse perdurar para sempre, queridos. O homem ia ter o conhecimento do bem e do mal. Deus iria ensiná-lo. Ali estava num despertar de crescimento espiritual. Ali estava no despertar do desenvolvimento da cultura e etc, e etc. Ali estava no início de toda a raça humana, ou ser humano.
assim como você queira colocar, fazer sua colocação. Vocês já imaginaram, depois dessa desobediência, se o homem tivesse comido da árvore da vida? Que essa árvore da vida aqui são duas, lembre-se que no início do texto, são duas árvores, a do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida, ela era crucial, por isso que Deus colocou querubins para guardar e uma espada fumegante, nós poderíamos dizer assim, para que o homem não voltasse ali e não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente em sua desobediência. Assim como a história que começou lá em cima, como nós tratamos, aqui na terra estava se começando ali no Jardim do Éden. Toda uma situação de desobediência e de decisões também, porque Eva, ela comeu do fruto porque quis comer, ela fez uma escolha. E o marido dela também. Queridos, Adão, se ele tivesse dito, Eva, você comeu desobedeceu ao Pai Celestial, então, infelizmente, você vai ter que se resolver com ele. Eu não posso apoiar você nisso. Mas o homem não teve essa condição. Eu não sei porquê. Não queria perder a companheira, quem sabe, né? Não acreditou plenamente num Deus maravilhoso que criou os céus e a terra, que poderia criar para ele 300 Evas, se elas viessem a desobedecer e a padecer. Que Deus tinha poder para fazer tudo. Queridos, realmente é incrível. Aí está caracterizado todo o início, a contaminação do pecado, a contaminação do mal. E por que nós adquirimos essa natureza pecaminosa? Mas você, do outro lado aí, poderia me perguntar, mas como isso por que nós que não temos nada a ver com essa desobediência de Adão, por que hoje nós somos contaminados? Né? A Bíblia diz em Romanos, eu gostaria de compartilhar, ler com vocês, aliás, esse texto de Romanos, no capítulo 5 e no versículo 12. Romanos 5,12 diz assim, olha o que é que diz em Romanos 5,12. Olha o que é que diz em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Bem, eu não pequei, eu não estava no Jardim do Éden. Você que está do outro lado aí também não estava lá no Jardim do Éden. Mas o pecado passou para nós. Nós adquirimos essa natureza pecaminosa. Somos hoje, nós poderíamos dizer assim, existem vários comentários, existem várias opiniões, teólogos, estudiosos da Bíblia, fala a respeito. É um assunto muito delicado, muito polêmico para alguns, sobre essa questão da criação. Outros acham que a desobediência não era apenas um fruto, mas, queridos, era um fruto. Deus é um Deus simples, mas grandioso. Ele não quer, ele quer apenas que nós sejamos obedientes, por amor e de livre escolha, porque muitos, quando eu falo assim, dessa forma, como é que se diz? Que o Deus quer que nós sejamos obedientes, dá a entender assim que nós somos objetos na mão de Deus, que Deus... Não é isso que eu estou dizendo. O dom do livre-arbítrio foi dado desde o Jardim do Éden. Você vai escolher. Do mesmo jeito que foi lá no céu. E a Bíblia diz lá em Gênesis que o homem foi expulso do jardim, assim do jeito que Satanás, Lúcifer, foi expulso lá do céu, na briga celestial, naquela hierarquia. E por que Deus não exterminou tudo ali, não acabou com tudo ali? Porque Deus tem Eu quero justamente dizer isso com vocês. A vocês, aliás. Deus é um Deus organizado, é um Deus, se você observar desde o Gênesis, Deus é um Deus que Ele cria tudo é um processo, tudo é uma hierarquia, não podia ser feito dessa forma.
Por isso que a Bíblia, o apóstolo Paulo diz em Romanos que nós adquirimos essas características e esse vírus do nosso primeiro pai, dos nossos primeiros pais, aliás, Eva e Adão. Por isso que hoje nós adquirimos essa natureza pecaminosa, certo? A Bíblia diz também lá em Gênesis, como nós acabamos de estudar com vocês, que eles, ao comer do fruto, ao desobedecer, eles notaram que estavam nus, mas aquela nudez também era espiritual. Não só era a nudez física, não, amados. Ali, a nudez espiritual, em que sentido você que está do outro lado ali, poderia me perguntar, mas como, Joab? Como a nudez espiritual? Porque ali a espiritualidade foi rompida no homem, foi tirada do homem pela desobediência. Queridos, note que na leitura do texto, lá de Gênesis, no capítulo 3, diz que o homem passou a morrer e que o homem era pó, foi formado do pó e do pó tornaria. Nós perdemos a espiritualidade, nós perdemos a imortalidade ali, naquele ato dos nossos primeiros pais. Perdemos a espiritualidade, certo? E perdemos a imortalidade. A imortalidade foi tirada de nós. A imortalidade foi tirada de nós ali. Passamos a ser mortais. Seres contaminados, como a Bíblia diz aqui em Romanos, o apóstolo Paulo diz. Mas o bom, queridos, o bom é que tudo não está perdido. Certo? Tudo não está perdido. Então, querido, espero que mais ou menos com esse vídeo vocês possam ter uma ideia de como nós adquirimos a natureza pecaminosa. E não perca nosso próximo vídeo, aliás, que nós vamos dar continuidade. E saberemos que tudo não está perdido, mesmo nós tendo perdido pelos nossos primeiros pais, a espiritualidade, termos perdido a imortalidade, que era o primordial que Deus tinha para nós vivermos ao colocar no jardim do Éden a árvore da vida. No próximo encontro, nós daremos continuidade, saberemos que tudo não está perdido, que Deus em sua majestade, que Deus em sua sabedoria, em sua inteligência magnífica, Ele bolou e criou um meio para dar a você e dar a mim também a oportunidade de nos retratarmos com Ele e adquirirmos de novo para nós toda aquela plenitude daquele jardim, inclusive a imortalidade e a espiritualidade de um ser espiritual. Que Deus nos conforte com essa palavra. Para nós é gratificante estar com vocês. Lembrando que aqueles que que gostam desse conteúdo, se inscrevam em nosso canal, dê sua opinião, para que nós possamos melhorar cada vez mais e junto podermos estudar, descomplicando assuntos mais complicados da Bíblia. E a Bíblia, ela não precisa, através do Espírito Santo, ela se explica para nós. Um forte abraço. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal, dar sua opinião, dar seu like. Estamos aqui para servir, como eu sempre digo, e juntos com vocês podermos estudar e aprendermos mais de Jesus.